próximo tema é a exclusão do ocupante antissocial. A nossa expositora será a doutora Maria Cristina Zuc, que é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com assento na 34ª Câmara de Direito Privado. Doutora Maria Cristina está com a palavra. Boa tarde a todos. Estou muito honrada e até emocionada mesmo de estar aqui diante de uma plateia tão bonita, tão repleta, tão atenta. Queria inicialmente agradecer muitíssimo o honroso convite que me foi formulado pelo Dr. Fábio Anada e dizer que está sendo uma honra muito grande participar desse evento, Dr. Fábio. O senhor sabe por quê? Em especial, além de cumprimentar todos os roxinóis que falaram antes de mim e do roxinol que eu sei que dos roxinóis que falarão depois também, é uma responsabilidade, aliás, muito grande da minha parte, trazer uma contribuição para esse grandioso evento. Por que que eu acho e chamo-o de grandioso? Primeiro, porque eu vejo a atividade da ANACOM extremamente atuante na área condominial. Segundo, porque eu vejo essa plateia extremamente atenta, voltada para os problemas condominiais. E terceiro, que eu vejo profissionais do direito se debruçando sobre os problemas condominiais existentes. Os senhores sabem por que que tudo isto é importante? Porque desde o século passado, e historicamente até antes disto, nós temos nos condomínios aglomerados sociais, aglomerados da nossa sociedade, que têm se expandido assustadoramente como solução política e social. Isso faz com que nós tenhamos conquistado um grau de importância e, evidentemente, trazendo com isto uma gama imensa e ilimitada de problemas. E a mim, nesta tarde, cabe falar exatamente de um ponto de tensão na área dos problemas condominiais. É o ponto de tensão entre os interesses individuais dos proprietários e os interesses dos coletivos do condomínio. Isso dá um choque natural. Nós estamos sopesando valores e interesses de pesos diferentes. Evidentemente, daí só poderão surgir inúmeros e inimaginados problemas. Para mexer nada. Mas do som de... Ele que está mexendo? Ele que está mexendo. Então tá. Eu fiz aqui alguns slides e, na verdade, eles são apenas um arcabouço de textos legais e de decisões judiciais sobre os quais nós vamos tecer nossos comentários. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho do que nós temos de compreensão no mundo de hoje, no dia de hoje, no dia 26 de maio de 2023, sobre o que seja o direito do condômino à propriedade. Como é que é a propriedade hoje? E, em resumo, prometo falar bem rápido, nós estamos diante de um problema grave que já Pontes de Miranda apontava. Pontes de Miranda, que não conheceu a realidade condominial na sua expansão como temos hoje, ele já disse em sua obra Tratado de Direito Privado: o direito do proprietário do imóvel é limitado pelo direito do proprietário do imóvel vizinho. Ao sistema jurídico, compete determinar o que cada um pode fazer e o que pode impedir, isto é, o núcleo positivo e o núcleo negativo do direito de propriedade. A técnica legislativa a esse respeito representa a elaboração de alguns séculos, na qual muito se deve aos costumes. Está resumido. A nossa dificuldade hoje é estabelecer o que um proprietário pode fazer, até onde ele pode agir conforme os seus interesses e vontade, e até onde pode inibi-lo o direito
de um vizinho. Quando nós falamos de propriedade, na nossa Constituição Federal, nós estamos falando do direito de propriedade esculpido no caput, na cabeça do artigo 5º da Constituição Federal. Este artigo 5º, no seu caput, exibe 5 direitos estrelares. O último deles é a propriedade. Portanto, a prioridade que a Constituição deu a ele é imensa. A localização topológica desse artigo 5º já o diz, inicialmente importante em se tratando de direitos fundamentais. Logo a seguir, no artigo 170, a Constituição nos fala da importância da propriedade na ordem econômica, inciso 3º do artigo 170. A importância da sociedade, da propriedade, que, portanto, deixou de ser apenas um instituto jurídico isolado, absoluto, ilimitado, e passou a ser um instituto de dimensão econômica e também social. A própria Constituição aponta essa importância econômica e social também no próprio artigo 5º, nos incisos 22 e 23, estatuindo a propriedade como garantia da função social que ela representa. Então, hoje, o fato de eu ser proprietário de um imóvel, de eu possuir, ser titular de um direito de propriedade sobre o imóvel, significa que eu tenho responsabilidade social de dar a ele a utilização e a finalidade que ele tem dentro da sociedade em que ele está inserido. E não apenas egoístamente dizendo, faço o que quero e nada mais. O próprio Código Civil de Napoleão, que apresentou pela primeira vez a propriedade com a sua amplitude absolutista, ele mesmo inseriu no respectivo dispositivo que dela não poderia ser feito um uso que fosse proibido ou desaconselhado por leis e costumes. Então, naturalmente, na evolução da ideia de propriedade, nós já temos uma limitação dela, que vem vindo, evoluindo e de forma muito crescente. Além disso, nós temos também que, ao lado do princípio do direito fundamental propriedade e ao lado do direito fundamental função social da propriedade, nós não podemos nos esquecer que ambos esses direitos estão regidos pelo princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, que está estatuído no artigo 1º da Constituição Federal, no seu inciso 3º. Então, nós temos que considerar todos esses valores axiológicos que a nossa Constituição nos traz hoje, a partir de 1988, e ver na propriedade um instrumento de bem-estar social que deve reverência à dignidade da pessoa humana, que deve reverência à função social que a propriedade exerce. E tudo isso arremata a Constituição no próprio artigo 5º, no seu parágrafo 1º, dizendo que todos esses direitos fundamentais, eles têm garantia e deverão ser plenamente exercidos. Estou trazendo aqui, o senhor pode ir mudando, por favor, nós estamos um pouco atrasados nos slides. Os slides estão mostrando o texto desses artigos que eu estou citando da Constituição Federal, que são a base, o ponto de partida para todos nós nas considerações do problema do condômino antissocial ou nocivo à sociedade. Além disso, determinando no seu texto a Constituição os direitos fundamentais da propriedade e da função social da propriedade, nós indagamos numa análise civil constitucional, que é o propósito nosso aqui. Como nós podemos interpretar a plenitude da propriedade
numa sociedade condominial? Vai passar, porque senão... Ai, que bom de que eu aperto. Tá, obrigada. A plenitude da sociedade. O que nós temos aqui é o artigo 1228 do Código Civil. Eu não vou conseguir acompanhar, está longe. Dizendo que o proprietário tem o direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de que é titular. Seguindo a tradição romana, esse artigo 1221 deu ao direito de propriedade uma plenitude absolutista, como era antes, na concepção anterior de direito de propriedade. Porém, hoje nós vemos esse direito válido desde que, ao exercê-la, a propriedade cumpra a função social dela. Portanto, o direito foi relativizado. Ele foi adquirindo uma amplitude flexibilizada diante da realidade social e dos problemas que ele abarca. Assim, com essa relativização e exigindo que o proprietário também seja responsável pela função social da sua propriedade, nós vemos, então, um caminho grande para se evitar abusos em detrimento de interesses sociais e coletivos, vírgula, sob pena de sanção. Não é mais, se você fizer, que pena. Não, vai ser punido por isso. Fábio Conder Comparato, eu não sei aonde está a citação dele, mas acredito que esteja aí, ele dizia: não se pode reconhecer que alguém possua deveres constitucionais sem, ao mesmo tempo, postular a existência de um titular de um direito correspondente. Em consequência, diz o professor Comparato, quando a Constituição reconhece que as normas definidoras de direitos fundamentais têm aplicação imediata, ela está implicitamente reconhecendo a situação inversa. Vale dizer, a exigibilidade dos deveres fundamentais também é imediata, dispensando a intervenção legislativa. O professor Fábio Comparato fez esse comentário em função exatamente do parágrafo 1º do artigo 5º da nossa Constituição, que diz que todas as normas que criam, normas constitucionais fundantes, que criam direitos fundamentais, elas são de aplicação imediata. Não precisa esperar uma lei complementar ou alguma providência legislativa que lhes dê enforçabilidade, como fala o americano, enforceability, mas sim que permita uma execução imediata. Além disso, eu trago também para a nossa recordação a eficácia horizontal dos direitos fundamentais que estamos comentando. Existe a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que é uma teoria alemã, criada pelo professor Hans Nipperdey, que equivale ao unmittelbare Drittwirkung, dizendo da imediata irradiação que os direitos fundamentais exercem sobre os direitos em todas as demais áreas jurídicas. Então, estamos falando de direitos fundamentais que passaram a ser reconhecidos também na esfera privada, porque até, segundo Jelinek, os direitos fundamentais somente tinham sentido quando se tratava do relacionamento entre um privado e o Estado. Veio o Hans Nipperdey e diz: não, os direitos fundamentais também valem nas relações entre particulares. E é disso que estamos falando quando falamos de direitos fundamentais e quando falamos de direitos fundamentais ligados ao direito condominial. Toda evolução dos direitos fundamentais, com todo esse arcabouço muito resumidamente aqui lembrado, ele vai ter repercussão no condomínio edilício, que teve um crescimento desenfreado, como falei no início, na nossa sociedade. Vamos falar agora especificamente, com todas essas noções importantes, em memória nossa recente, do uso nocivo da propriedade.
E aqui, falando do uso nocivo da propriedade, eu vou para o artigo 1337, que é o ponto fulcral legislativo sobre o nosso problema. Sem nos afastarmos, então, do conceito funcional de propriedade de que nos referimos até agora, e que só vai ser estabelecido caso a caso, de acordo com as circunstâncias e elementos fáticos de cada caso, nós temos nos condomínios edilícios um problema que é o de ter um dos condôminos exercendo atitudes inconvenientes, desagradáveis, aviltantes, desrespeitosas, para se falar maciamente deles. Quem tenta resolver hoje no nosso direito positivo, ou o que tenta resolver hoje, é o artigo 1337 do nosso Código Civil, que está copiado no slide. Segundo os dizeres desse código, já vamos tentar interpretá-lo, dizendo que são 2 os condôminos nocivos avaliados ou indicados neste artigo. O condômino ou possuidor, pode ser locatário, o condômino ou possuidor que seja descumpridor dos deveres condominiais. Isso está no caput do artigo 1337. E o segundo tipo nocivo de condômino é aquele cujo comportamento reiterado é antissocial, gerando incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores. Então, ele, por exemplo, ele põe o lixo em lugar diferente daquele indicado pelo condomínio para se colocar o lixo, estaciona o carro desrespeitando as marcas de delimitação das vagas, faz barulho, toca música, aparelhos, instrumentos musicais alto até tarde da noite, tem atividade de prostíbulo, por exemplo, no próprio imóvel de que é detentor e assim por diante. Inclusive, deixa de pagar a taxa condominial, que também é uma forma de descumprimento de dever condominial. Ora, esse condômino, hoje, ele tem como punição, sanção legal, o pagamento, a obrigação de pagar uma multa que vai ser estipulada pelo condomínio. É diferente a mecânica de estipulação de multa nesse 1337. Para o primeiro caso, que é o caput, ele diz, precisa da decisão de 3/4 dos condôminos restantes e, com isso, constranger o condômino faltante ou faltoso a pagar multa de até o quíntuplo da taxa condominial, em proporção à gravidade da falta ou de eventual reiteração de falta que exista. Então, vejam bem, para o caput, para aquele que é descumpridor de deveres condominiais, há necessidade de haver uma assembleia com deliberação aprovada por 3/4 dos condomínios restantes e, depois disso, se for o caso, estará autorizada a aplicação da multa de até 5 vezes a taxa condominial. O mecanismo é diverso quando se trata de condômino nocivo que é antissocial, gerando incompatibilidade convivencial no condomínio. A ordem aqui é diferente. A ele pode ser aplicada a multa de até 10 vezes a taxa condominial e depois, não antes, depois, a ordem aqui é invertida, depois haverá uma assembleia que deverá deliberar sobre o que fazer com este condômino. É nessa assembleia, por exemplo, que pode-se decidir entrar com uma ação judicial pleiteando a expulsão dele, ou então com uma ação judicial determinando uma ordem restritiva de obrigação de não fazer para que seja estabelecida para esse condômino. É isso que temos como punição. Com base nesses dispositivos legais,
tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto alguns tribunais estaduais já têm dado decisões no sentido de acatar e determinar a aplicação da multa como penalidade a um condômino que seja nocivo à comunidade condominial. E aí, eu também lembro que, nesse panorama estabelecido ou iniciado substancialmente no artigo 1337 do Código Civil, nós também temos o artigo que lembrar outro elemento fundante constitucional, que é o inciso 55 do artigo 5º, que diz: nunca se pode privar alguém da ampla defesa e do contraditório, seja num processo judicial, seja num processo administrativo. Então, ainda que se pretenda aplicar uma multa ao condômino faltoso, seja com base no caput do 1337 ou no parágrafo único dele, tudo isso tem que ser antecedido de uma notificação enviada para o condômino faltante ou faltoso, dando a ele a oportunidade de defesa nessa Assembleia que vai decidir quanto à penalidade aplicável. E isso ficou claramente estabelecido no enunciado número 92 do Conselho de Justiça Federal, que estabeleceu que as sanções do artigo 1337 do novo Código Civil não podem ser aplicadas sem que se garanta direito de defesa ao condômino nocivo. E inúmeras decisões nós temos nesse sentido. Eu transcrevi todas nos slides, mas eu sei que isso vai nos levar a uma demora impossível com o dimensionamento do tempo no dia de hoje. No mesmo sentido desse enunciado 92, também temos o enunciado 508 do mesmo Conselho Judicial Federal, que diz: verificando-se que a sanção pecuniária mostrou-se ineficaz, a garantia fundamental da função social da propriedade e a vedação ao abuso de direito justificam a exclusão do condômino antissocial ou nocivo, desde que ulterior à Assembleia prevista na parte final do parágrafo único do artigo 1337. Ou seja, isso tem que ser analisado, estudado caso a caso, visto com muita cautela por parte da comunidade condominial, para que se defina se efetivamente merece uma postura extrema ou não. Poderia haver a exclusão da propriedade do imóvel? No nosso direito, ainda não. Não encontrei nada na pesquisa que fiz. Mas acreditem, em Toronto, na Corte Suprema de Toronto, no Canadá, já houve em 10 casos que examinaram uma questão exatamente como esta, eles chegaram a decretar a venda obrigatória do imóvel como forma de extirpar definitivamente aquele condômino da comunidade condominial. E eu faço aqui uma observação. O 1337 diz que o assunto tem que ser decidido em assembleia e que o quórum qualificado dessa assembleia é de 3/4 dos condôminos restantes. O que seria isso? O que são condôminos restantes? E qual seria efetivamente o quórum pretendido pelo legislador civil neste artigo 1337? Eu recorri a muito estudo, a muita pesquisa, e eu vejo que, vamos analisar, quem vai votar numa assembleia dessa, não pode ser o condômino faltoso, ele não vai poder votar, ele é réu, entre aspas, na assembleia. Então, ele está excluído. Estarão excluídos também dessa votação condôminos que estejam em atraso com as suas taxas condominiais, nos termos do artigo 1335, inciso 3º do mesmo Código Civil. Então, só vão poder votar condôminos que não sejam o faltoso,
e que não sejam os que estão inadimplentes com a taxa condominial. Quanto aos restantes, o que quer dizer 3/4 dos condôminos restantes? Seria 3/4 do número total de condôminos, excluídos o condômino faltoso e os condôminos inadimplentes? Houve decisões em vários sentidos e eu acabo encontrando, professor Nestor Duarte, uma decisão do nosso querido Levada, que ao julgar um caso em que isso era problema, para dar eficácia e validade a uma decisão deliberativa assemblear, ele reconheceu que o Código Civil, se virmos numa análise sistêmica do artigo 1337, ele não quis dificultar a vida dos condôminos na necessidade de punir um condômino nocivo. Ele quis facilitar. E por essa interpretação sistêmica que o grande e saudoso desembargador Soares Levada deu ao problema, nós entendemos que, com ele, acompanhando-o, que condôminos restantes quer dizer condôminos presentes à Assembleia que está analisando o problema do condômino nocivo. Isso é sério. Isso tem de uma importância muito grande e ainda está sem uma pacificação no entendimento jurisprudencial e interpretativo. Nós encontramos também na nossa doutrina pátria professores como o doutor Fábio Tartucci. Fábio Tartucci, ele não admite... Flávio Tartucci, errei por pouco. Flávio Tartucci, ele não admite nem a exclusão e muito menos uma interpretação quanto ao quórum deliberativo nos termos que estamos propondo aqui. Então, tudo isso nos leva a pensar como é importante esse problema de o que pode ser feito com relação a um condômino nocivo ou antissocial numa sociedade condominial. Tem aquelas decisões, dentre as que eu vou deixar aqui para vocês, tem desembargadores que decidem o seguinte, vocês vão ver uma delas está dizendo assim, sem dúvida, a atitude de tal condômino é extremamente nociva, inconveniente, perturbadora da paz e do sossego do condomínio. Porém, a lei não prevê sanção maior do que a multa pecuniária, portanto. E, nesse caso, não podemos ir além do que o legislador foi. Eu sei que nós pertencemos ao sistema do civil law. No civil law, nós nos amparamos no texto legal e o juiz se ampara na aplicação do texto legal ao caso concreto. Porém, nós temos mecanismos que resolvem na hipótese de lacuna. Nós não temos hoje um artigo ou uma posição nem legislativa, nem doutrinária ou jurisprudencial nos garantindo que o condômino nocivo pode ser expulso. Porém, nós temos que, no caso de haver esse problema, nós estamos diante de uma lacuna da lei, exigindo, eventualmente, sanções mais sérias. E, diante de uma lacuna, a nossa legislação, a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, no seu artigo 4º, ela diz que, na hipótese de haver lacuna legal, deverão ser aplicadas os usos e costumes, princípios gerais de direito, e deverá ser atentada a melhor solução para aquele caso que se tem em análise, que é isto que é importante, e não parar na lacuna e dizer não posso fazer nada, continuem aguentando o condômino nocivo porque não tem na lei alguma penalidade prevista. E eu também trago aqui, além desses comentários,
o nosso próprio Código Civil, no artigo 57, ele diz que a exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso nos termos previstos no Estatuto. Então, também aqui, por analogia, em relação a este artigo de lei, nós também temos um amparo, um suporte sistêmico do nosso sistema jurídico para amparar a decisão de expulsão do condômino nocivo. O mesmo se dá com o artigo 497 do Código Civil. O artigo 497 do Código Civil diz: na ação de que tenha por objeto do Código de Processo Civil, na ação de que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Olha aqui, o amparo maior para que um juiz não se furte a, eventualmente, chegar na determinação da exclusão, uma vez que a Assembleia de Condôminos, com base no que está disposto no parágrafo único do artigo 1337, chegue à conclusão de que não há o que fazer outra solução melhor do que a da expulsão do condômino faltoso. Em ocorrendo um comportamento nocivo insustentável, a providência para assegurar o direito à segurança, saúde, sossego dos condôminos, bons costumes no ambiente condominial é o distanciamento do causador dos problemas. Com essas considerações, eu espero ter trazido para vocês um suporte de análise da nossa lei, de análise da nossa Constituição, que é o vértice inicial, ponto de partida de toda a sistemática jurídica nossa, e dizer que o problema do condômino faltoso é um problema civil e constitucional. Em ambas as legislações específicas, nós encontraremos apoio. A Lei 4.591, de 1964, que tratou inicialmente do condomínio edilício, foi absorvida pelo Código Civil e plenamente atuante, portanto, nas suas bases. E assim sendo, nós vemos que comportamento do ocupante antissocial... Eu já estou acabando, tá? Já estou encerrando. Então, toda vez que tivermos um comportamento do ocupante antissocial, cada caso vai merecer um dimensionamento próprio. E essas normas todas que nós tentamos rememorar aqui nesses comentários, elas vão servir de suporte, não só para o advogado condominial dirigindo a sua petição e mostrando ao judiciário a insuportabilidade do comportamento nocivo do condômino, como também pleiteando algo razoável, porque de tudo isso também temos mais dois princípios constitucionalmente estabelecidos, que são o da razoabilidade e o da proporcionalidade. Não tem cabimento falarmos de expulsão se o problema com o vizinho é, por exemplo, de um caso da jurisprudência que eu examinei, o filho da vizinha era uma pessoa com problemas mentais seríssimos. E tinha momentos do dia em que aquele menino começava a gritar muito alto. Sempre que o zelador ligasse o interfone e chamasse a mãe do menino, em seguida o problema acabava. Então, expulsar um condômino nessas condições talvez seja excesso, talvez seja cruel. Mas tem casos
que não tem como, que a abusividade é patente e incontornável. Então, não existe mais uma tipologia bonitinha estabelecida na lei, dentro da qual nós podemos enquadrar um caso de nocividade condominial, como eu chamaria genericamente. Nós temos novos padrões de conduta que sejam sopesados e nós temos principalmente que partir e sempre direcionar toda e qualquer dimensão legislativa, doutrinária ou jurisprudencial na Constituição. A Constituição como ápice transformador e conformador da elaboração e da aplicação do direito civil. Eu espero ter trazido alguma contribuição, agradeço imensamente a atenção de vocês e fico contente que o Orlando não tenha ficado bravo comigo. Obrigada.